Olá, eu sou a professora Krishna e vou falar com vocês sobre o curso de Análise e Projeto de Sistemas. Hoje nós falaremos inicialmente sobre o que é de fato a análise e o projeto de sistemas, como você analisa e define algumas considerações importantes sobre o projeto de um sistema de informação a ser desenvolvido por uma empresa. Então, em primeiro lugar, é importante entender que a análise e o projeto são resolvidos e são realizados por analistas de sistemas, ou seja, profissionais da área de tecnologia que compreendem todo o processo de construção de sistemas. Para isso, é fundamental que eles entendam como funciona o processo de entrada e saída, o fluxo de dados do sistema, a transformação dos dados em informações e como tudo isso é analisado e contextualizado dentro do modelo de negócios da organização. Analisar, projetar e implementar são questões importantes para o funcionamento do negócio. Então, o desenvolvimento do sistema tem que ser adequado a essa perspectiva, a forma de como a empresa enxerga e organiza o seu negócio. A análise e o projeto, elas vão estruturar o desenvolvimento do sistema. Então, eu quero construir um sistema de informação para a minha organização e eu preciso entender como funciona e projetar da melhor maneira possível a estrutura desse sistema. Tudo isso tem um custo alto. As empresas investem muito para que, de fato, consigam realizar esse projeto dos sistemas de informação. Para poder analisar e projetar sistemas de informação de forma adequada, os analistas precisam entender e compreender a organização em 3 níveis. O nível de gestão, quem gerencia, quem organiza o processo, o design da organização, como que ela é desenhada, a estrutura organizacional, as formas de decisão, todo o processo de estruturação dessa empresa. E, por fim, a cultura organizacional. Porque em muitos processos, se a cultura organizacional for resistente, se as pessoas não forem adeptas à inovação, a novas propostas dentro da sua estrutura, barreiras serão criadas, né? Então, esse processo deve ser muito bem trabalhado, muito bem analisado, antes de começar a desenvolver o sistema. Justamente para apoiar o processo, para preparar as pessoas para aceitarem a tecnologia e conseguir com que o ambiente organizacional fique adequado a esse sistema que vai chegar para essa organização. O envolvimento do usuário é fundamental. Todo o processo é realizado por pessoas, então elas têm que aceitar, entender e abraçar a ideia da causa de construir um novo sistema ou implantar um sistema terceirizado, porque também pode ser isso. Eu posso não ter a necessidade de criar um sistema próprio. Eu posso comprar, adquirir um sistema de terceiros e adequar às minhas necessidades. As organizações, elas são sistemas complexos e elas são compostas por outros sistemas estruturais. Então, é fundamental compreender como funciona toda a estrutura da empresa para, de fato, definir, nós vamos adquirir um sistema que está pronto, que se encaixa na nossa necessidade, ou nós vamos desenvolver um sistema interno, ou nós vamos fazer uma questão híbrida, em que a gente adequa algumas coisas de um sistema que já está pronto, legado, ou interliga um sistema novo a um sistema que já existe, né? Então, essas decisões têm que ser tomadas a partir do momento em que a decisão da construção do sistema é realizada e se compreende exatamente como é feito o gerenciamento da organização, como são feitas suas operações, como a gestão média, né, o nível tático trabalha de fato e como são feitas as estratégias dessa organização. Tudo isso deve ser considerado quando se trata do desenvolvimento de um sistema organizacional. Tudo isso deve ser pensado, tudo isso deve ser analisado da melhor maneira possível para o sucesso da construção desse sistema. Existem 3 fundamentos organizacionais que devem ser pensados, considerados e analisados
ao se desenvolver e projetar um sistema. O primeiro deles é o conceito da organização como um sistema. Então, como funcionam as entradas, o processamento e as saídas das informações dessa organização. O segundo são os níveis de gestão. É diferente a informação do nível operacional, é diferente a informação no nível gerencial e é diferente a informação no nível estratégico. O dono da empresa, a auto-administração, eles não querem saber detalhes do dia a dia, né, que está acontecendo de forma exata, né, os relatórios do dia e tal. Eles querem entender se a empresa está crescendo, se a empresa está sendo bem organizada, se as metas estão sendo cumpridas. Assim como o nível gerencial quer saber as metas, quer criar objetivos, quer estabelecer novas metas, quer entender como o processo está funcionando. E o operacional, ele precisa de fato dos dados do dia, entrada, saída, matéria-prima que chegou, o que foi produzido, quais foram os resultados, teve retrabalho, teve refugo, ou se não for uma empresa produtiva, se for uma empresa de serviços, né? Se os serviços estão sendo realizados da melhor maneira possível, se os clientes estão sendo atendidos, enfim, os dados do dia a dia, né? O nível operacional, ele quer saber, ele quer mostrar os dados da empresa de todo dia. E, por fim, a cultura organizacional geral, né? Como as pessoas se relacionam, como a informação flui dentro da organização, como é a comunicação interna, é por e-mail, é por sistemas de mensagens, não, a gente se comunica verbalmente, a gente documenta, não documenta. Tudo isso é fundamental para entender como funciona o processo organizacional. Porém, mesmo que se faça toda uma estrutura muito boa, muito bem definida dentro da análise do projeto, ainda podem existir falhas na hora de se desenvolver projetos de TI. Né? Muitas vezes os objetivos não conseguem ser alcançados, acaba gerando desperdício de recursos, acaba tendo a imagem do departamento de TI responsável de uma maneira muito negativa, atribuída a esse departamento, né? Muitas vezes, tudo isso acontece em decorrência de questões organizacionais e não técnicas. Nem sempre o problema é que alguém não é competente ou não tem bons resultados. Muitas vezes é falha lá naquela estrutura da cultura organizacional, da forma que as pessoas se comunicam, de forma que as pessoas utilizam, né, o sistema ou as informações que vêm dele. Então, muitas falhas que acontecem dentro da implantação e da construção da estrutura de TI acontecem justamente por causa dessa falha, né, no processo de entender as pessoas, de treinar, de preparar o emocional de quem vai usar o sistema, de quem usa o processo, para, de fato, aceitar esse uso. Quando você terceiriza um sistema e você implanta ele na empresa, se as pessoas tiverem inseguranças na hora de utilizar, se elas não souberem exatamente o que fazer, elas vão ter resistência, elas vão se sentir seguras, elas vão se sentir desafiadas e não será uma implantação adequada e tranquila e agradável para quem usa o sistema. Então, a análise de sistemas, ela vai ser responsável por toda a estrutura de informações, identificação de problemas, decomposição dos sistemas e seus componentes, mas também deve considerar toda essa estrutura que a gente falou anteriormente, a questão cultural, a questão de gestão, e aí sim focar nos objetivos de construção da estrutura, da infraestrutura física e lógica dos problemas que ela vai solucionar. Então, a análise de sistemas, ela é uma técnica de solução de problemas para melhorar a forma com que se trabalha hoje, para, no futuro, ela
trazer novos resultados, novos recursos e tornar o uso do sistema uma questão mais efetiva, mais adequada aos objetivos da organização. O projeto de sistemas, ele vai planejar toda a estrutura, a forma como vai ser feita essa criação e essa adequação do novo sistema. Né? É muito importante entender o sistema antigo que se usava na empresa e determinar o que é necessário, de fato, construir, melhorar, alterar. Né? Porque se é um sistema que funciona, mas está com poucos recursos, está com pouca visibilidade ou não está adequado à modernidade daquele momento, é fundamental que ele seja a base da estrutura do novo sistema. Né? E se ele não estiver adequado, ele já não funciona bem e tal, entender o que não está funcionando e focar, de fato, em cumprir com o objetivo. Né? O objetivo do sistema para alcançar o objetivo organizacional. Então, a análise e o projeto concentram-se, de uma maneira geral, nos sistemas, nos processos e na tecnologia. Tem que entender todo esse funcionamento para que se possa ter sucesso na criação e na alteração de um novo sistema. A tecnologia da informação em si, ela já envolve nela essas questões que foram comentadas. As pessoas são um dos pilares da tecnologia da informação, assim como a cultura organizacional, a gestão. E, por fim, a infraestrutura tecnológica. E por infraestrutura tecnológica, leia-se redes, infraestrutura de hardware, os equipamentos, a forma que eles são interligados, os softwares que existem, a capacidade de processamento, de memória que eu vou ter dentro do meu sistema, para então criar de fato um sistema de informação. Então é assim que funciona a tecnologia da informação. Claro que eu estou preocupada com a estrutura de hardware, dos equipamentos, de como eles se comunicam, mas também estão dentro das prioridades da tecnologia da informação, os bancos de dados, os softwares, as regras, o regulamento, os procedimentos, como as informações circulam na empresa, sejam elas de segurança, sejam elas de gestão, de nível operacional. E as pessoas. As pessoas devem ser treinadas, preparadas, acolhidas pela equipe que desenvolve o sistema, para que elas sejam parceiras, para que elas sejam incentivadoras do sistema e não sejam, de fato, resistentes e um bloqueio para essa implantação. Os recursos da tecnologia da informação envolvem 5 aspectos muito importantes. Os recursos humanos, de software, de hardware, de rede e de recursos de dados. Tudo isso vai estar ligado com a entrada, o processamento e a saída da informação. Para que isso seja bonitinho, perfeitinho, alinhado com os objetivos da empresa, eu tenho que observar cada uma dessas questões. Eu tenho que observar a forma com que a informação vai ser pensada para que seja otimizada, para que eu consiga direcionar para quem realmente precisa cada informação e que não tenha um monte de relatórios para um monte de gente sem a necessidade real de como funciona esse processo. Então, por fim, os sistemas de informação, eles se comportam de maneira que a entrada, o processamento, que é a classificação, cálculo, organização, toda a parte de tratamento da informação e a saída estejam alinhadas, estejam estruturadas com o ambiente. Então, ele tem que interagir com o fornecedor, com o cliente, com agências reguladoras, acionistas, concorrentes, enfim, todo o processo de análise de sistemas vai impactar nessa estrutura. Se o sistema for bem planejado, ele será